Por vata ser definido como vaio sobre a caixa, vaio é agente, a caixa é campo, a característica cardinal teórica de vata é secura e não pulsátil. Só que na nossa escola, a gente vai dizer que você pode ter qualquer uma das gunas disfuncional. Não é a guna A, B ou C que é mais importante de vata. A nossa proposta é que a guna A ou B ou C de vata, que é mais importante para você, é que é mais importante para a gente te tratar. Então, a gente vai construir um paradigma de 8 vatas diferentes, mas isso poderia ser 20, isso poderia ser 5. O importante é você entender que não necessariamente uma oleação vai tratar o vata da pessoa. Se você sair desse ano com uma perspectiva de que você precisa descobrir qual é das milhões de coisas anti-vata que você vai passar para aquela pessoa vata, que ela provavelmente não vai fazer muitas coisas, e você acertar no milhar da guna, ali é que a gente vai ficar feliz, porque você falou uma pessoa, uma coisa para aquela pessoa conseguiu fazer uma coisa que você falou, e isso mudou muito a vida dela. Pode deixar, Sandini, apagada a tua câmera que está travada mesmo. Prefiro que você deixe o microfone mais aberto para fazer aham. Que a Chandra já era, ô Sandini. Ela tá lá com ronco que nem viu a gente falando da mosca dela. Ok? Tua câmera foi fechada. Tamo junto até aqui, Sandini. Agora eu preciso de um aham. Ah, ela, não, tá aqui, é só bullying, namastê. Ok, vamos considerar então só bullying. Tá. Então, a parte vaio, ela vai ter como um aspecto importante ressecamento, certo? A gente vai tratar vaio principalmente com jala. Como que é uma alimentação anti-vaio? O líquido que a pessoa toma é muito importante para a gente conseguir melhorar o plasma da pessoa. Então, toda a comida de uma pessoa bastante ressecada do ponto de vista do vaio, essa pessoa ela sempre deve começar uma refeição com algum tipo de sopa ou com algum tipo de caldo, mesmo que esse caldo esteja na alimentação. Hoje, por exemplo, eu comi cuscuz marroquino, com vagem e com tomate. Mas não tinha nenhuma sopa ali dentro. Ontem ou anteontem, eu fiz uma alimentação que era de um grão de bico e no final eu cozinhei com mais água e aquela água ela ficou como sopa, como caldo. Anota essa palavra, ela é central para você conseguir hidratar um vata. Caldo hidrata o vata. O início da alimentação do vata precisa ser com um caldinho. Esse caldinho, ele pode ser doce, ele pode ser ácido, ele pode ter algum grau de salgado, mas não é uma comida que a pessoa come e já está seca. A boca dessa pessoa já tem uma propensão a estar seca. Dá o exemplo de um alimento, Sandini ou Chandra, que, do ponto de vista do português, é seco, mas do ponto de vista do sânscrito não é seco. Castanhas. Castanha. Agora, o contrário. Dá um alimento do ponto de vista do português que não é seco, mas que do ponto de vista do sânscrito é seco. Mel. Então, ruksha vai ser aquilo que desidrata o seu corpo e não aquilo que é seco. Anota isso, por favor. Porque aqui a gente já está começando a entrar no conceito de gunas. Ruksha é definido como aquilo que tira umidade do teu corpo. Aí o problema é que a gente vai ter duas palavras para ser opostas a ruksha. Uma vai ser snigda e outra vai ser snerna. Como é que se escreve snigda? Snigdha. Snigda. Snigda a gente vai chamar de ah, umectante.
está aumentando a parte água do teu plasma. Esmerna, a gente vai chamar de oleante. Está aumentando a parte lipídica do teu plasma. Isso é um grande problema do Ayurveda, que não existe uma palavra clara dentro do conceito de Jala para fazer essa distinção. Ainda que do ponto de vista do Jyotisha, seja possível fazer essa distinção através de Chandra e de Shukra. Um é a parte polar da água, úmida. Outra é a parte apolar da água, untuosa. Do ponto de vista do Ayurveda, a palavra Jala é bem ruim. Aí vamos lá. Polenta. Resseca. Qual é a tua resposta, Sandini? O que acontece com o teu cocô quando você come polenta? A princípio, milho resseca. Mas o que a polenta faz com o teu cocô? Eu não percebo que resseca porque eu combino geralmente com molho de tomate caseiro, alguma coisa ácida. Então, Aí apelou. Ok. aí não dá para ter uma noção exata, né? Não. Mas Mas, por exemplo, se come o cuscuz, ok? Cuscuz de milho. A chance daquilo tirar água do teu cocô é grande. Tudo que você vai ver que o seu cocô ele tende a ficar mais ressecado. Mas veja bem, quando eu como trigo, vou lá no Ademilson ou Chandra, e como uma pizza inteira. O meu cocô ele fica tolete, mas ele sai lubrificado, ele não sai ressecado, ok? Então a capacidade de fazer um cocôzão, que é o que a gente chama em português, é mais do Prithvi. Quando esse cocô ele dá aquela travada e você faz uma força para ele sair, aí é porque ele é ruksha, porque ele aumentou o vaio no teu sistema. Ok, Sandine? Certo? Então, se você comer essa polenta sem molho de tomate, é provável que você sinta que ela resseca. A polenta para responder a algo que é úmido, mas resseca. Ok, é uma boa resposta. Vamos dar uma outra resposta de uma coisa que é úmido, mas resseca. Takra, traduzido como buttermilk ou leitelho. Apesar daquilo ali ser líquido, ele tira a umidade do teu sistema. Outro exemplo importante, cerveja. Cerveja é líquida, gente? Para a gente começar a falar sânscrito. Obviamente sim. Agora vamos perguntar novamente. Cerveja é jala dentro dessa definição de que ela traz umidade para o teu sistema ou ele é vaio? eu acho que é vaio se for a cerveja com álcool, né? Aí a cerveja que não. Ah, a cerveja com álcool não vai ter o efeito lá de inibição, da suprarrenal? Acho que não. Ok, mas entendo. A cerveja é uma coisa que tem um efeito diurético e ela é líquida. Chá de hibisco para sair da cerveja. Se a pessoa toma um chá de hibisco lá, Tchandra, morrendo de calor com a capa dela lá, sofrendo, certo? Toma um chá de hibisco, semente de coentro e boldo de manhã. Isso tudo é jala. Do ponto de vista do Ayurveda, aquilo é chá. Mas o principal barrabuta que está atuando sobre o corpo é vaio. Por quê? Está fazendo um efeito de diurese. Quando esse efeito de diurese ele for misturado com Agni, ele vai ter um efeito mais diaforético do que diurético. Quando esse efeito de cinese ele for misturado com Prithvi, ele vai ajudar você a formar fezes a evacuar. Vai ter um efeito mais relaxativo. Ok? Por exemplo, o caso da alfarroba. Então, vamos botar um outro contra-exemplo. Me coloque alguma coisa que seja um vapor, mas que hidrata. Onde que você consegue pensar um vapor que hidrata? Com relação à comida que você fala? Qualquer coisa. Porque a princípio vapor é vaio, certo? Se você for pegar uma tradução geral, vai dizer, é vapor, é vento. Porque a principal característica ali é vapor. Mas me diga algum vapor que tenha um efeito umectante. Acho que a vaporização uterina, a inalação também, com ervas. Dependendo se a erva for um alcaçuz ou alguma erva umectante,
Apesar de você estar cheirando uma fumaça, aquilo dali, se for feito com ghee e você usar depois de um procedimento de náusea, aquilo é uma fumaça umectante, ainda que na média. A fumaça não vai ser umectante. Aquela especificamente foi desenhada para ter uma ação de penetrar na tua via aérea, ela é picante, mas ela cria um revestimento dentro do seu trato respiratório. A mesma coisa para uma, vamos chamar assim, defumação vaginal, ok? Então, não é porque é vapor que é vaio, não é porque é líquido que é jala, dentro de uma discussão mais específica de Mahabhutas. É porque aquele jala hidrata que ele é. Se você terminou a sua formação de Ayurveda, ou se você já estudou em algum curso e quer ir além, você não se sente seguro para atender, a nossa metodologia aqui ela é especialmente voltada para isso, em especial o nosso programa de residência, que é um lugar onde você consegue transformar esse conteúdo programático em algo que vá realmente te certificar a atender as pessoas de uma forma de dentro para fora, e não só como um papel na parede. Garanto sua vaga.